que é uma gravadora? Continental, Gravadora Lira Paulistana, Biscoito Fino, Motown, Copacabana, A&M Records, CBS, Factory. Eu gosto de usar o nome selo. Uma gravadora independente. a atração, Ecoed. Tamborete Entertainment. Motor Music. a cogumelo, né? Cogumelo. Chantecler, Banguela, depois virou excelente. Rock. Epitáfio. Caos. próprio Apple, Uma maçã com uma cor mais esverdeada e no lado B a maçã cortada ao meio. Orange, que é a imitação do Apple, Natasha, Deck, juntei e formei a Lin. Monstro, Radical, Summer Madness. Outros Brasis. Sub Pop. Velas, gente. Sub Pop, Palágio. Patrama, Banguela, Devil, RIPOHLANDYA. Sabe qual que é selo? Era massa ter o selo. 100% independente. O negócio das gravadoras sempre foi plástico. A gravadora é uma indústria de plástico. A grande revolução na história do disco foi o suporte físico. Nasce o conceito do fonograma. Por quê? Porque a voz é do cantor, a música é do autor. E o cara que fez o processo todo era dono de quê? Tinha que inventar de alguma coisa. Então inventaram o conceito de fonograma. Eu sou dono da música fixada no suporte físico, fonograma. Tem que lembrar que você só conseguia fabricar disco de vinil em fábrica, que tinha que ter prensa, que tinha que ter galvanoplastia. Então não era qualquer um que fazia disco, você tinha que comprar um espaço numa fábrica. Você imagina chegar num lugar que o cara tem que fazer, sei lá, 100 mil Maria Bethânia, 100 mil Gilberto Gil, 100 mil Caetano Veloso, chega lá, pô, dá pra tu fazer 1000 aqui do meu disquinho feito em casa? O cara fala, uma ova, não vai fazer nada, não tem tempo pra você. Gravar também naquela época tinha uma importância muito grande. Gravar um disco, gravar uma bolacha, né? Aquilo era fisicamente, era uma coisa que impressionava. O sonho de um garoto da periferia era esse, era gravar um disco e dizer eu existo. E era a coisa mais difícil do mundo. Você tem os estúdios concentrados pelos donos das empresas, né, pelas próprias gravadoras. Primeiro, são raros. Segundo, são caros. Terceiro, estão ocupados. Era um grande problema. O cara falava, não tem horário para vender nos próximos 6 meses. Não era muito fácil ser independente, sabe? Você tinha que ter uma grana legal para bancar estúdio, depois bancar a prensagem. Era muito difícil. Então o cara precisava de uma gravadora. Desde que há artista e que há editoras, tem uns que não querem fazer pelas editoras, tem uns que não querem lançar pelas gravadoras, né? Você vê desde Chiquinha Gonzaga, que tinha uma gravadora de fundo de quintal, desde os primórdios do disco, sempre houve gente fazendo esse tipo de coisa. Havia uma questão de mercado também em ação o tempo todo, né? As gravadoras olhavam para o artista e pensavam assim, esse cara vai conseguir vender mesmo que para um pequeno nicho dele? Apesar de ter muito espaço nas gravadoras, ainda tinha muito artista de fora, né? Alguns artistas resolviam a situação se lançando como empreendedores, né? Nesse ponto, Antônio Adolfo é quase que mestre, modelo para os independentes depois de bancar. Resolvi gravar um disco praticamente instrumental, em fita cassete ainda. Eu mandei para todas as gravadoras com quem eu trabalhava, mas eles não deram bola. Então eu resolvi partir para uma produção independente. Bom, até o disco ficar pronto, tudo bem. Tudo bem não, porque eu não tinha capa. Aí a gente começou a fazer uns desenhos, eu chamava gente lá para casa, crianças e tudo mais, adultos, fazendo um desenho chamado Feito em Casa. Engraçado que a gente imprimia a capa do lado avesso do cartão, né? Desse papelão, né? Aí eu mandei fazer 1000 discos, não sei o quê. Aí depois mais 3000. Tinha uma belina assim, eu botava um piano elétrico, que era assim, que podia pintar um show ou outro, uma coisa para fazer assim, e enchia o carro de discos e saía viajando por aí. O saldo foi super, super positivo. Então, a gente continuou fazendo. O próprio nome da Quarup, se você for ver a origem da palavra Quarup, ela tem a ver com essa guerra, né? com essa luta contra essa, digamos, essa opressão, essa repressão. Quando eu ouvi falar em Romário de Aratanha pela primeira vez, foi exatamente como uma dessas pessoas que
estavam fazendo um movimento de música brasileira que era fora do que era o mainstream da época. O Mário vem nessa leva de gente que começou a fazer coisas independentes. Você tem essa coisa assim dos que ficam do lado de fora do que seria assim, né? O sistema organizado da música dentro da indústria da música, né? Os do lado de fora ganharam vários apelidos, né? Eles já foram chamados de malditos, já foram chamados de alternativos, já foram chamados de underground, né? E aí aparece o independente meio assim nesse contexto, num primeiro instante, né? Para dizer que ele é diferente do sistema, né? O independente para dizer que ele tem independência de opiniões. O aparecimento dessas gravadoras independentes nos anos 70 e depois, um pouco depois, você teve um movimento de música independente em São Paulo muito importante, com o Arrigo Barnabé, Itamar Assunção e vários outros. Alguns deles, o Arrigo está aí até hoje. Foi muito uma reação ao fato de que a música brasileira não estava conseguindo dar vazão à sua expressão pelos meios tradicionais de comercialização e pelas próprias gravadoras. Sinto tiririca, como umas e outras pra baratinar. Era o momento que a música popular brasileira vinha de um marasmo. Os nossos ídolos ainda eram os ídolos dos anos 60. Era Caetano, Gil, Bethânia, eram os mesmos, né? E de repente nos anos 80 surgiu coisas distintas como Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Grupo Rumo, Prometano Breck, Língua. O que ficava claro é que faltava um espaço catalisador dessa diversidade de trabalhos que estavam escondidas nas casas, nos porões. O sonho do Lira nasceu exatamente dessa demanda. E esse crescimento foi tão rápido, ou seja, essa demanda estava tão represada, que no segundo mês de inaugurado o Teatro Lira Paulistana, a gente começou a usar os espaços alternativos, os horários alternativos, segunda e terça, sexta e sábado, meia-noite e tal, para apresentar trabalhos musicais. E muito rapidamente a nossa agenda lotou. E Itamar fez o show no Lira Paulistana. E quando a gente viu Itamar, a gente dizia, porra, esse cara tem que ser gravado. Destranco a porta, ponta aberta, prova pra quem quiser ver e comprovar. Menino João Santos, Lelé, o vulgo nego de Cascavel. Todo mundo pegou as suas economias e a gente investiu. E, cara, pra você gravar um disco, você tem que ter um selo. Então a gente já tinha um teatro, chamava Teatro Lira Paulistana. Então o teatro passou a ser Centro de Artes, gravadora e editora, Lira Paulistana, e passamos a ter um selo e gravamos isso no Itamar. E foi um grande sucesso. E falavam, gravadora Lira Paulistana. A mim me dava risa, eu dizia, pô, temos uma gravadora, né? Foi o disco que inaugurou o selo do Lira. João Santos Silva, Belelé, o vulgo nego de Benedito João Santos Silva, Belelé, o vulgo nego de. Quando você fala de uma gravadora, você imagina uma indústria, né? E a gente era 4 jovens de 20 e poucos anos, 25 anos, né? Que a gente conseguia fazer esse produto sem ter esses meios de produção próprios. A gente terceirizava, claro. Os estúdios a gente gravava na madrugada porque era mais barato. Para prensar os discos, ou prensava na Continental ou na RCA. Hoje em dia é muito fácil você pensar que, olha, você para produzir uma coisa não necessita de tanta indústria para isso. Mas naquele momento, sim. E dali para frente, todo mundo que tinha discos para serem lançados e veiculados, nos procurava. Algumas vezes a gente colaborava com melhoria técnica, outras vezes a gente ajudava a comercializar os discos nas lojas que absorviam esse tipo de produto, e acho que a gente chegou a ter pelo menos uns 30 lançamentos. Ele fez uma canção bonita pra amiga dele e disse tudo que você pode dizer pra uma amiga na hora do desespero. Só que não pôde gravar. E era um recado urgente, ele não conseguiu sensibilizar o homem da gravadora. A gente tinha a vantagem que as pessoas que gostavam disso, naquele momento, dessa música, eles buscavam essa música. Eu lembro que às vezes no domingo eu ia para o escritório do Lira pegar o jornal, e eu abria a porta, chegava 2, 3 e começavam a comprar disco, e eu ficava ali 10 minutos vendendo disco, quando eu ia só ali para pegar o jornal. Na cidade de São Paulo a gente tinha o Fernando Zeda, que saía com a mochila nas costas, visitando o lojista ou vendendo de mão em mão. O pessoal mandava cartinha, pedindo os discos.
a gente fazia por reembolso postal. A loja que não ficava no teatro, ficava na Praça Benedito Calixto, atendia o dia inteiro gente do Brasil inteiro pedindo disco, fazendo depósito e tal. Eu acho que o Itamar Assunção, em vinil, deve ter vendido alguma coisa em torno de 27 mil discos. O que para uma cidade como São Paulo era extremamente interessante. Na época existia lojas de disco, né? Lojas de disco. Então a gente começou a ir nessas lojas de discos a tentar vender o disco. Mas na verdade se vendia em poucos lugares. Baratos Afins era um. Comprar disco nos anos 70, nos anos 80, era uma coisa, era um ritual, porque os discos eram relativamente caros, o dinheiro era curto, então cada disco que você comprava, você escolhia muito bem, né? A proposta sempre foi, primeiro se paga os custos e a partir daí, meio a meio, 50-50. Então assim, a gente sempre se colocava como um artista a mais, um parceiro do trabalho, não o proprietário do trabalho que está contratando um artista, e os possíveis lucros ou perdas desse trabalho era dividido entre nós. Não, a perda sempre ficava para a gente. O dono da Continental, o Byton, mandou um recado dizendo que gostaria de conversar sobre a possibilidade deles nos distribuírem, porque eles tinham uma distribuição nacional. E quando a gente foi para a Continental, a gente conseguiu manter esse contrato, esse estilo de contrato. E outra coisa mais importante ainda, que era a propriedade do fonograma. E a distribuição pela linha de vendas deles, que era uma linha de vendas nacional. Só que quando começou mesmo a produzirmos vários discos, mas esses discos não saíam no mercado. O grande problema que a gente encontrou foi a diferença cultural do vendedor, que estava acostumado a vender um produto de massa, ele não conseguia entender a sofisticação daquilo. E foi nessa hora que eu cheguei para o Byton e disse, Byton, nós demos um tiro na água, né? Eu acho que era melhor a gente cindir, né, o contrato e eu continuo com a minha vida, você continua com a sua. Aí ele me desafiou. Ele diz, existem várias multinacionais querendo comprar essa gravadora, porque nós temos 70 anos de acervo. Era difícil distribuir certas coisas, né? Porque às vezes o cara não sabia nem para que lojista ele ia se dirigir, né? Porque ele ia numa grande rede, o cara não tem interesse. Então, os selos menores, tipo Lira, por exemplo, você tinha que ir naquele lojista específico, que comprava a Lira paulistana, né? Mas eles não tinham muito bem mapeado isso. Olha, eu trabalhava numa farmácia e fazia bailinhos fim de semana, né? Tava fazendo meu curso de farmácia e tal. E quando minha filha nasceu, eu fiquei num puta aperto financeiro, em 78 isso, né? Eu cheguei em casa e falei pra minha mulher, eu vou abrir uma loja de disco, que é de música que eu entendo. A loja que era um puteiro mesmo, aqui na galeria. A galeria era tudo o que eu podia ter naquele momento, né? Porque aqui ela estava um abandono, as portas estavam tudo fechadas. Então eu ia em pastelaria, às vezes indo para casa, né? Pegava aqueles montes de papel, assim, que era para embrulhar pastel, e carimbava com carimbão, discos baratos, da Barato Safis, sei o quê. Né? Porque eu queria mostrar que a minha loja tinha coisas diferentes do que se vendia na rua. Eu optei por lançar discos especiais, né? Discos raros. E de cara eu escolhi o Arnaldo, né, que foi o Loki. Eu tentei um contato com ele porque eu não tinha experiência. Eu tinha prometido para o Jorge Maltner, ainda na farmácia, dando uma injeção nele, que eu ia relançar o disco dele. Ele que me deu as primeiras dicas de quem procurar, o que fazer, coisa e tal. O Arnaldo, depois ele sofreu aquele incidente, né, de que ele caiu do terceiro andar do Hospital do Servidor. Logo que ele voltou de coma, ele tinha que lançar o disco que ele tinha começado a fazer, que era o Sing Alone. Né? E eu, como adorava o cara, gostava do trabalho dele, eu pensei duas vezes, não, tô nessa, vamos lá. Depois que surgiu o selo, né,
começou a bater na minha porta um monte de bandas. Então as bandas que estavam aí era o Misto Quente, que era a segunda banda. Depois fiz o Coqueluche com Voluntários da Pátria, Ratos de Porão, logo veio a Mercenárias, esses discos de metal. Eu estava envolvido com toda a cena metaleira de São Paulo. O Lira me abriu um horizonte que eu também não imaginava que existisse. Quando eu cheguei na Continental, eu encontrei, de uma certa forma, uma situação que era muito similar. Porque o Vieira e seu conjunto de Belém não tinha a menor chance de chegar em São Paulo. Na verdade, a Continental era uma gravadora grande. Na década de 70, por exemplo, eu estou situando de 70 a 80, durante esses 10 anos nessa década, ela era como se fosse uma major mesmo. Lançou Secos e Molhados, que foi um hit total da gravadora, isso chegou a quase 1 milhão de cópias. Ela tinha também o catálogo sertanejo e várias duplas que vendiam muito. Uma delas era o Milionários é Rico. Suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. O que tinha na Continental, que eu achei interessante, é que ela descobria muita gente, né? O Fagner, o primeiro disco dele foi pela Continental. O Belchior também, um dos primeiros trabalhos. Novos Baianos teve o Futebol Clube. Então tinha uma turma legal da MPB e até gente menos conhecida. Hoje, por exemplo, estão relançando o Ave Sangria. O Ave Sangria foi descoberto pela Continental, que era uma banda independente, acho que de Recife. A lambada inteira, esse movimento da lambada, que era entre Bahia e Belém, saiu exatamente desse momento. A Warner comprou a Continental por uma fortuna, porque ela tinha, na verdade, dos últimos anos anteriores, ela tinha 6 artistas entre os 10 brasileiros que mais tinham vendido no mercado. Eu fui meio que A&R, tanto nacional e internacional, da Eldorado. A Eldorado é uma gravadora pequena que pertencia à Rádio Eldorado, né? Dependia muito também da Rádio Eldorado e eram coisas pequenas que a gente fazia. Na verdade, o que nós tínhamos nessa época era Blues Etílicos, uma banda de blues do Rio de Janeiro que vendia muito bem, por sinal. O André Cristóvão, outro guitarrista de blues que também era forte no nosso catálogo. Eu recebi um convite para ter uma reunião com o João Lara Mesquita na Eldorado, que tinha acabado de assinar um acordo com o Lawrence, que era o dono da Estileto, para distribuir os títulos ingleses aqui no Brasil. Fez um primeiro pacote, lançou Joy Division, Felt, Fall, várias bandas independentes inglesas. Aquilo mudou a característica da Eldorado também, que era um selo que já existia há uns 5, 6 anos, mas muito voltado para recuperar um passado histórico da música brasileira e para atender algumas coisas clássicas, eruditas que o João Lara gostava de fazer. Eldorado trabalhava dessa maneira, então esse lado romântico era bonito também da própria Eldorado. Só que a gente dependia muito dos investimentos da rádio, então não dava para ir muito longe nisso, né? Eu trabalhei na gravadora e na distribuidora Eldorado na década de 90 e a gente tomou conhecimento da obra da Quarupi, do Mário de la Tanha, e tentamos até entrar em contato com ele para propor uma distribuição. A Quarupi era uma gravadora que tinha um regionalismo muito grande mesmo, para a época e tal. Eu já sabia algumas coisas, por exemplo, o disco do Renato Teixeira com Pena Branca e Chavantinho era um disco super clássico, que foi o disco que promoveu esse encontro artístico entre essa música caipira de uma dupla com essa música meio rural do Renato. A gente conseguiu uma diversificação artística muito interessante nessa época também. A gente iniciou o movimento do hip hop no Brasil com o Cultura de Rua, Taíde e DJ1, foi um grande sucesso no ano seguinte, estourou com o Corpo Fechado e logo depois veio o rock. Através do selo de metal da Roadrunner a gente ganhou o Sepultura de presente. Pô, demais. E para não ficar sozinho o Sepultura, a Eldorado contratou Ratos de Porão. Aí contratou Vulcana, que era uma banda de menina, de metal. Lançamos a Daniela Mercury, que ficou, talvez seja o maior sucesso popular de um selo independente. A gente, com toda aquela dificuldade de uma gravadora pequena, de concorrer com as multinacionais, a gente conseguiu fazer da Daniela Mercury um sucesso popular, que foi o Swing da Cor. A gente teve uma reunião assim, que foi decisiva, né? Pô, a gente tinha que fazer uma proposta para a Daniela para ela não assinar com a Sony e assinar com a gente. Fomos lá, fizemos uma reunião,
Os executivos da administração lá, pô, muito corretamente começaram a fazer conta. Ele falou assim, se você ficar com ela, quanto vai ser o seu fim? Você vai falir por causa dela. Porque eu vou te provar que o teu ciclo vai ficar absurdo. E provou, né? Claro. Com a inflação ainda 92 bombando, deixa a mulher embora. Ela foi embora, desmanchou a gravadora, mandou um monte de gente embora. Eu ficou mais 3, 4 lá e a gente foi mantendo desse jeito. Todo o projeto da Eldorado, um dos selos mais interessantes que surgiram no final dos 80 e passaram a década de 90, às duras penas, né? As primeiras bandas punks, nenhuma gravadora entendia o que era o som do Cólera ou do Olho Seco ou dos Inocentes naquele começo. Como eles não tinham onde registrar isso, a loja mesmo veio a ideia, né? Eu lembro que o Fábio, ele pensava dessa maneira. Eu frequentava muito a loja, ele me dizia, poxa vida, se a gente não consegue uma gravadora que grave as bandas que a gente tem por aqui, que a gente conhece, eu vou fazer o seguinte, eu tenho a loja, eu vou bancar a gravação dessas bandas e lançar e distribuo aqui na loja. Porque a loja é o foco, todos os punks frequentavam a loja, é onde ele poderia vender o disco. A Punk Rock Discos mesmo bancou um primeiro disco, que eles gravaram até no estúdio da Continental, na Gravodisc, e prensaram na Continental esse primeiro disco, que foi o Grito Suburbano. Punk rock era aqui, a Dev também. A Dev era cliente meu, Ventania, o Redson do Cólera. A gente chegou a ser sócio. Nós tivemos uma distribuidora chamada Central e tinha Ataque Frontal, que chegou a ser sócio. A Wop Bop também foi. Eram 5 sócios. As lojas ligavam pra gente. Nem precisava ligar, eu anunciava que o disco estava saindo e tinha muita loja, né? Aqui em São Paulo mesmo, que eu colocava em 10 lojas aqui do centro, eu espalhava 100 cópias no dia que chegava. Washington, acho engraçado teu inglês. A minha loja ela ficou bem famosa, a ponto de a galeria virar a galeria do rock por conta da concorrência chegar mesmo, encostar em mim. Que eu achei até o momento mais legal, né? Porque enquanto eu estava sozinho, eu tinha que ficar fazendo propaganda o tempo todo. Eles iam na galeria porque tinha muitas lojas já de disco acontecendo. A maioria viraram produtoras também. Aqui chegou a ter 23 selos, num total de 84 lojas. Nós fazíamos a média de 3.000 cópias de qualquer produção, né? E vendia 2.000 pelo menos, 1.500, 2. Pode parecer pouco, mas para o nosso porte era muito grande, era uma quantidade muito grande de disco, era um sucesso. Com o boom do CD, então, isso explodiu, né? E aí era um lugar para você achar disco. Tudo se move de uma forma que não é, aspas, material, né? É o gosto pela música, é a emoção, você estar num espetáculo onde você percebe o artista e o público interagindo. Era um período tão bacana, cara, a gente vendia muito disco, cara, aquilo foi tudo um sonho, cara, não existe mais isso. Não tem como você entrar num negócio de gravadora sem ter isso, faz parte do job description, entendeu? Você será alguém que o seu lado emocional faz parte do pagamento, entendeu? O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso? É o cococu. O que é cococu? Comente com uma partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.